Senhor presidente, boa noite, nobres colegas, ao pessoal da Casa de Amparo, a Lilian, da SOS Focinho Carente, muito boa noite, a todos os internautas que nos assistem, aos funcionários dessa casa. Presidente, eu tive debruçada no orçamento esse final de semana, estudando em comparação com o orçamento de 2024. Quero começar fazendo algumas pontuações que achei necessário dividir com vocês, que são os nobres colegas, né, e que a decisão está também nas nossas mãos. Bom, eu vou falar um pouquinho do orçamento de 24 da pasta de Relações Institucionais, que nada mais é que uma pasta que faz o trabalho entre Câmara e Prefeitura, entre todas as entidades e Prefeitura, que nada mais é que uma pasta de diálogo. Essa pasta de Relações Institucionais, em 2024, ela tinha um orçamento de R$ 244 mil. Em 2025, a mesma pasta de Relações Institucionais tem um orçamento de R$ 639 mil. Então, nós estamos falando aí de R$ 400 mil a mais de uma pasta de Relações Institucionais. A Secretaria de Relações Públicas e Comunicação, ela, em 2024, um orçamento de R$ 942.750. O orçamento da mesma pasta de Relações Públicas e Comunicação para 2025, R$ 1.008.700. A pasta de Meio Ambiente, no ano de 2024, no dia do meio ambiente desse ano, eu até tinha feito uma moção para que a pasta fosse valorizada, porque me surpreendeu esse valor. E quando isso aconteceu, eu retirei a moção, eu fui analisar o orçamento, e a pasta de meio ambiente, para o ano de 2024, foi previsto na verdade, para o ano de 2025, nós votamos o ano passado, foi previsto 3 milhões. Esse ano, ela subiu em R$ 5.695.200. A pasta da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, que é uma das pastas que eu tento frisar aqui, porque essas pessoas precisam ser assistidas, né? Essas pessoas precisam de políticas públicas na vida delas, que essas pessoas são esquecidas, que não é só fazer rampa, é também fazer programas para que essas pessoas possam ser atendidas. Ela tinha um orçamento de 980 mil, que foi previsto para esse ano. Para o ano que vem, eles tiraram aí quase 200 mil reais. Ela foi para 791.200 reais. A pasta da Secretaria da Pessoa Idosa, o ano passado, a gente votou o valor de 892 mil. Para 2025, caiu 300 mil reais. 582 mil. A pasta da saúde, nós votamos para esse ano R$ 61.762.913. Para o ano de 2025, R$ 55.564.374. Ou seja, uma queda aí de quase 6 milhões em uma das pastas principais do nosso município. Bom, eu quero começar a falar do trabalho de todas as entidades, porque a entidade ela precisa ser valorizada, porque a entidade nada mais é que fazer um trabalho que o poder público não faz. Então, quando o poder público não faz o trabalho, aí um grupo de pessoas, né, fazem esse trabalho acontecer. Isso é o trabalho das entidades aqui. E dos trabalhos que eu sempre acompanhei e que admiro muito, trabalho da Casa de Amparo, e eu vou falar um pouco do trabalho dessa casa, mas isso também vem com todas as outras entidades que são importantes na nossa cidade. Em 2024, a gente votou, e o valor repassado para a Casa de Amparo, no ano de 2025, é um valor previsto de 420 mil anual, que dividido dá R$ 35 mil por mês. Nós estamos votando o orçamento e está previsto uma redução de 16,7%, que vai para o ano que vem 360 mil, que tem uma queda aí de 60 mil reais, ou seja, de 35 mil por mês vai para 30.
A Casa de Amparo tem um trabalho muito importante, né? Que a gente acolhe aí crianças em situação de violência física, psicológica, sexual, negligência ou abandono, uso abusivo de álcool ou drogas pelos responsáveis, situação judicial, morte ou ausência dos responsáveis e condições de moradia extremamente precárias. E fora isso, e tantos outros problemas. A folha de pagamento, sem impostos da Casa de Amparo, hoje custa R$ 34.726,09. Nós temos 15 colaboradores, sendo 3 cuidadoras de manhã, 4 cuidadoras à tarde, 2 cuidadoras à noite, 1 folguista, 1 cozinheira, 1 auxiliar administrativa, 1 coordenadora, 1 psicóloga, 1 assistente social. O RH custou, em 2024, R$ 530 mil o ano e um custo de alimentação de R$ 90 mil por ano. Hoje nós temos, na Casa de Amparo, um número de 10 crianças, sendo 9 crianças de Barra Bonita e 1 criança de Garaçu do Tietê. Então, quando a gente vê o corte do social, sendo que pastas da relação institucional e pasta das relações públicas e comunicação tem mais valor do que seres humanos, é muito preocupante. E a gente precisa discutir isso nessa deliberação, porque nós temos aí mais 2 votações e a gente precisa falar sobre isso, porque o prefeito ele precisa ter um pouco de consciência, não é só carregar a imagem de São Francisco. São Francisco foi um franciscano que deixou tudo para acolher crianças e os animais. Então, pode carregar a imagem, pode fazer o que for, tá? Quando isso aqui nos afeta. Não adianta carregar a imagem. O santo não vai ter misericórdia, não vai fazer milagre. O que faz milagre é pensar no orçamento, pensar nas pessoas, pensar que esse corte... Porque hoje a Casa de Amparo ela acolhe crianças em livre demanda. Se o pai foi preso agora, elas têm que estar preparadas com comida, com roupa, porque muitas vezes não tem o número daquela criança, alimentação. Muitas vezes são bebês que vai tomar leite NAN, elas precisam gastar com medicação. Tem muitas crianças lá que precisam de tratamento psicológico, elas gastam com medicações caríssimas. E elas são pegas de surpresa, não é um caso que chega para elas assim, vai chegar uma criança para você daqui 6 meses, então daqui 6 meses você se prepara, essa criança vai usar o número 10, essa criança vai usar um chinelinho número 30, essa criança vai tomar dipirona, essa criança vai vir com bronquite. Não, elas nunca sabem o que chega para elas, mas elas precisam estar preparadas. Então, olhando para essas situações, né, e eu tive comparando aqui, nas pastas de Relações Públicas e Comunicação, o vereador Maicon, no ano passado, pediu um requerimento para saber sobre os cargos de confiança. Bom, se fosse mandado embora um cargo de assessor que subiu o salário, mas daria para bancar a SOS Focinho Carente sem cortes. Nós temos um cargo aqui, que eu não vou falar nome, mas eu vou apurar a fundo, que está registrado na Relações Públicas e Comunicação e essa pessoa está na saúde. Quando vai? Então... a gente precisa olhar para as prioridades, porque quando se corta de crianças, de pessoas, a gente está assim, andando ladeira abaixo para o nosso município. Infelizmente, a gente está cortando dos lugares errados. Eu peço, nessa discussão, que a gente tenha consciência do que está acontecendo. E se acontecer isso, esse corte mesmo, além da Casa de Amparo não poder acolher crianças mais em livre demanda, vai ter que mandar funcionários embora. Mas os cargos de confiança continuam intactos. Aí, quando a gente fala sobre isso, a gente é errada, a gente está fazendo coisa errada, a gente está falando demais, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. E também, nessa semana, eu tive uma surpresa, né, de pessoas que estão perseguindo a minha família para querer falar de problemas familiares. Isso não me assusta, isso não vai me permitir que eu fique quietinha ali, ó, com os privilégios, porque a gente sabe que muita gente fica quieto porque os parentes têm cargo, né? Então não pode, de fato, defender o povo. E não basta só morar no bairro carente. Tem que olhar para as pessoas que são carentes. Então, eu sei da realidade de todos,
sei do trabalho que essas entidades realizam no nosso município. A gente sabe que a terceira idade faz um trabalho brilhante com os idosos, que acompanha com medicação, com tratamento psicológico, e também vão ser afetados. Fora isso, entre outras, que eu não sei todas aqui para poder citar os nomes. Mas eu peço encarecidamente para que o prefeito ele corte da onde não vai ser afetado, aonde o povo que votou nele não vai ser afetado, porque isso de verdade me deixou muito preocupada. E é isso, senhor presidente. Muito obrigada.